ao versículo 12. Marcos conta uma história da cura de um paralítico de Cafarnaum. Jesus, chegando a essa cidade, se alojou na sua casa, e as pessoas daquele alvoroço, com aquela multidão, foram ver Jesus, e a porta estava cheia de gente, não tinha como entrar, e tinha um paralítico. Não tinha como ir, mas tinha 4 amigos, e esses 4 amigos queriam levar ele para Jesus. Colocaram ele na sua cama e foram em direção a Jesus. Ficaram sabendo que Jesus estava, e Jesus era o médico que havia curado aleijados, coxos, cegos, até ressuscitou mortos. Mas chegando lá, eles não conseguiam entrar. Tinha muita gente na porta, e o Espírito Santo de Deus iluminou aquele gesto bonito dos seus amigos, aquela fé que eles tiveram, que aquele paralítico poderia ter uma oportunidade. E eles subiram ao telhado, destelharam uma certa etapa do telhado, desceram esse paralítico de cima da casa aonde Jesus estava. A cura do paralítico é um sinal que Deus pode fazer grandes coisas na vida das pessoas que acolhem a sua palavra de fé. A graça de Deus é necessária para as pessoas que possam ter fé nele. E aquele paralítico desceu próximo a Jesus, e Jesus o curou e também perdoou os seus pecados. Imagina a alegria daquele paralítico que está sendo devolvido para a vida, e Jesus resgatou ele espiritualmente e fisicamente, e ele se tornou um novo homem. Assim, quando o crente se entrega no batismo, se entrega para Jesus, ele é um novo homem. A sua vida começa novamente de forma certa. Quando eu me entreguei a Jesus, tudo o que aconteceu lá atrás eu não lembro mais, porque Jesus tira isso da gente. Ele nos proíbe com esses pensamentos, mas sem a gente perceber, para que a gente não tenha recaído. Eu li um versículo há muito tempo atrás, de uma revista, versículo bíblico, foi transformado, falava que quando Deus deixa uma pessoa boa ir embora, quando Ele recolhe uma pessoa boa, a gente fala lá em pátria, é que Ele tirou essa pessoa desse mundo para que o inimigo não judie daquela pessoa, porque aquela pessoa já conseguiu um grau de satisfação com Deus. Então Deus recolhe para que esse mundo não contamine e nem judie dela. Às vezes a pessoa morre, falece, mesmo sem ter se entregado para Jesus, mas o comportamento daquela pessoa foi muito bom. Uma pessoa que só fazia o bem, que dividia a sua caridade com outras pessoas. E uma bênção que você recebe, ela tem que ser dividida. Deus te dá uma bênção para que você passe ela para frente também. E às vezes muitas pessoas são salvas por esse motivo, mesmo estando numa religião às vezes diferente. Nós não sabemos, mas o tamanho da caridade que a pessoa faz é muito maior do que a ignorância que ela tem de conhecer a palavra de Deus. Amém? Então esse foi o primeiro tema em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. O segundo tema foi o milagre da harmonia no lar. Estava em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. A nossa campanha era baseada em milagres. O milagre da salvação, o milagre da harmonia no lar, o milagre financeiro, o milagre ministerial, o milagre da saúde, o milagre dos filhos abençoados, o milagre da honra, o milagre da sensatez, o milagre do equilíbrio emocional, o milagre do desapego, o milagre da felicidade e o milagre da fé. Essa é a receita que Jesus nos passou. Para que a gente receba esses milagres na nossa vida, a nossa sintonia com Deus tem que estar sempre presente. Em Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, nós trouxemos esse tema com o milagre da harmonia no lar. E nós falamos nesse ato com o endemoniado de Gadareno.
Jesus passou do outro lado do mar e, chegando à terra, um certo homem endemoniado correu até ele e o reconheceu como Jesus, o nosso Salvador. Jesus pediu para que esse demônio saísse do corpo dele, que se retirasse. E esses demônios pediu para que Jesus encaminhasse os seus espíritos para um bando de porcos que ali estavam, e eram quase 2 quilos. E Jesus assim permitiu que saísse do corpo daquele homem e que entrasse na manada de porcos. Esse é o milagre da harmonia do lar. Aqueles porcos se precipitaram e caíram no despenhadeiro e morreram mais de 2.000 porcos. Aquelas pessoas que estavam ali saíram correndo para anunciar aos outros a grande feita que tinha feito Jesus. E eles vieram para ver aquele milagre, uns adorando, outros criticando, mas mesmo assim, Jesus teve que sair. As pessoas deram mais prioridades para a perda material, que era a perda dos porcos, e Jesus saiu. E esse endemoniado, já curado, pediu para que Jesus levasse com ele. Mas Jesus falou que não, que era para ele ficar, voltar para a sua família e engrandecer o nome do Senhor e falar da obra que o Senhor havia feito. Esse homem voltou para a sua vida. Provavelmente ele tinha um lar e ele voltou para esse lar. E a glória de Deus o devolveu a esse lar. Ele, harmonia, ele recebeu em ser uma pessoa normal, em voltar a ver sua família, seu filho, sua mulher, seus parentes, trouxe uma harmonia para ele. Ele passou a ter uma nova vida. A partir daquele momento, ele nasceu um novo homem e trouxe a felicidade para a sua família. Era um demoniado que atrapalhava muito naquela região. Vivia nos sepulcros, nos cemitérios, nada o segurava, nem cadeia, nem grilhões, sem correntes. Mas Jesus chegou ali e o demônio que estava nesse homem se curvou perante ele. E Jesus o repreendeu e o tirou. E nós chamamos esse o milagre da harmonia. O terceiro dia, nós trouxemos o milagre financeiro em Gênesis capítulo 30, versículo 27 ao 43. Nesse dia nós tivemos a felicidade, recebemos o nosso pastor presidente, Antônio Carlos, da sede de Dracena, e ele trouxe a palavra nesse dia. Ele gostou muito do tempo, porque é o milagre financeiro, o milagre da prosperidade. Nós falamos aqui de Jacó. Jacó tomou a bênção do seu irmão, era uma pessoa que vivia enganando os outros. Depois enganou seu pai para que ganhasse a bênção no lugar do irmão. O irmão rendeu a sua juventude para o seu irmão mais velho, vendeu para ele a troco de comida. Mas Jacó se recolheu, saiu daquele lugar porque o irmão queria matar ele, e a mãe encaminhou para um tio muito rico que ele tinha, Labão, e ele foi até esse tio. Chegando lá, ele viu uma mulher chamada Raquel, e ele se encantou com essa moça. Naquele momento, ele foi apresentado ao tio, e o tio ficou com ele e depois pediu para que ele trabalhasse para ele, e ele se propôs a trabalhar há 7 anos pela vida de Raquel, pelo casamento, para ser sua esposa. E assim foram durante 7 anos. Tudo que Jacó colocava a mão prosperava. Jacó foi se tornando uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas um grande empreendedor, e Deus já estava contente com ele. Jacó multiplicou muito grande tudo que o seu tio tinha. Passaram-se 7 anos e foi a noite do casamento dele. Nessa noite, o seu tio o enganou. Passou a sua outra filha chamada Lia
que era a mais velha, e ele foi no ato conjugal com ela, e pela manhã ele percebeu que não era Raquel. E o seu tio novamente enganou e propôs outra vez que ele trabalhasse mais 7 anos para ter a mão da Raquel. E assim passou 7 anos. E quando se passou 7 anos, ele teve Raquel como sua esposa. Mas ele também já tinha Lia. Lia começou a ter filhos com ele e Raquel não. Raquel não conseguia ter filhos. Lia teve o primeiro filho, que foi Rubem, teve o segundo filho, que foi Simeão, o terceiro filho, que foi Levi, e o quarto filho, que foi Judá. Nesse período, passando isso, Raquel não conseguia ter filho. Ele deu a sua serva para Jacó. A serva de Raquel, que eram as concubinas, ela teve um filho, o quinto filho. E esse filho se chamou Dan. E essa serva chamava Bila. Ela teve o primeiro filho, que era o filho de número 5, que chamava Dan. E depois teve o filho de número 6, Naftali. Vendo isso, Lia já não estava tendo mais filhos, deu a sua serva também para Jacó. A sua serva chamada Zilpa. E ela teve 2 filhos, o de número 7 e o de número 8. E o de número 7 era Gade, e o de número 8 era Ser. Lia voltou a ter filhos e deu o filho de número 9, chamado Issacar. Depois deu o filho de número 10, que chamava Zebulon. E deu o filho de número 11, que chamava Diná. Depois desse período, Raquel recebeu a glória de Deus, a sua bênção, e ela teve o seu primeiro filho, o filho de número 12 já. E esse filho chamava José. Aí ela teve o 13º filho, que chamava Benjamim. Após o nascimento desse filho, Raquel morreu no parto. Era uma cena muito triste naquele momento, porque ela esperou a vida toda para ter filhos. E quando ela teve o seu segundo filho, ela veio a falecer. Mas Jacó prosperou muito. Ele fez um acordo com seu tio, que ia embora, mas o tio propôs para ele: o que queres para ficar? E ele propôs, não salário, mas às vezes nascesse diferente, seria para ele. Labão tirou todas as vezes daquele, deixou só as brancas para que não tivesse malhadas, nem outros filhos, e levou para longe dele. Mas Deus começou a abençoar ele, e começou a nascer aquelas que ele tinha escolhido. E ele multiplicou muito aquilo. Multiplicou, teve servos, jumentos, reses, um monte de coisa, ficou rico. Ele prosperou. Mas nesse momento, quando aconteceu isso, que ele tinha prosperado, ele já tinha sido largado do orgulho, da ambição de enganar as pessoas, e tinha se tornado uma pessoa melhor. E Deus prosperou aquilo. Deus muda tudo, o curso normal das coisas, e faz o extraordinário acontecer. Verdadeiros milagres de provisão e abundância sustentam as pessoas que decidem andar pelo caminho proposto nas páginas da Bíblia, mesmo sobre eventos contrários. Jacó tinha promessa, trabalhou e creu no sobrenatural, e essa é a forma do milagre financeiro. Portanto, se você tem promessa, trabalhe e creia, Deus vai te atender. Amém? Hoje vai ser o nosso quarto culto, vai ser o milagre ministerial. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 21. Nós vamos abrir algumas oportunidades agora, depois nós vamos voltar a falar sobre esse milagre ministerial. Irmão, está com vontade? Irmão. Da igreja do Pai do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler
de 5 anos, uma coisa assim muito. Terminou na quinta-feira, na sexta-feira soube o resultado do exame, no sábado todo mundo era. Meu irmão está muito triste, muito preocupado, porque assim, era o casal de gêmeos dele, né? Os dois já são casados, e aconteceu isso com a nossa Priscila, que é uma bênção, uma sobrinha maravilhosa, está todo dia procurando agradar a gente. Esses dias atrás eu liguei para ela, chamei ela para ir em casa. Falei, Priscila, vem ver a casa da tia, você não veio. Ela falou, tia, eu vou, mas eu vou esperar um pouco, porque eu tô com muita gripe, eu não vou carregar o neném. Ele é super gordo, neném. Aí eu peguei ela assim, tá bom, quando você melhorar você vem. E ontem eu fui, antes do almoço, eu fui até a casa da mãe dela, que eu queria ter condições de chegar aonde ela estava, naquele hospital, que eu queria perguntar para ela se ela aceitaria Jesus. Se ela queria aceitar Jesus, porque ela vai, é muito assim, o pai dela, muito na casa do meu irmão. Mas a família são todos católicos. E às vezes ela vinha em casa e eu sempre falava, sempre colocava o amor de Deus para ela, né? Eu queria muito que ela não passasse por que ela passou, pelo sofrimento dela. Eu falava assim, a gente tem um Deus, a gente tem uma força tão grande para acontecer as coisas da vida da gente. E eu falo assim, eu vejo aquele menino dela se pano, ele dormia segurado na orelha da mãe. E ela que levava ele perto do caixão da mãe, ele simplesmente levantou o verso e segurou a orelha da mãe e começou a mexer na orelha daquilo ali que doeu muito. Depois o pequenininho que mamou no peito aí. E ela tentando tirar, deu leite, e se pegar o leite, ele deu um outro sobrinho ali, para poder estar dando para ele. E às vezes eu falo assim, a gente por qualquer coisa, vira a cara para o próximo, não quer mais saber, não quer graça. Então, assim, é tão fácil da gente viver, gente. É tão fácil da gente ser amigo, da gente poder fazer, a gente se tornou de irmão. Um ano retrasado, Deus levou um irmão meu. Mas a gente é sempre unido. Quando tem uma dor de dente, eles já ligam. Quando está assim, a gente se junta, vai tudo para lá. Ou seja minha irmã mais velha, ou seja meu irmão Thiago Machado, né, que é o mais difícil da gente estar indo lá, mas ele está sempre junto com a gente. E tem, nós temos 20 sobrinhos, não tem mais desses sobrinhos, eu já tenho mais sobrinhos, tem muita, minha família é muito grande, com a graça do Senhor Jesus. E minha mãe ensinou a gente, está sempre um com o outro. Minha mãe, se ela visse por 2 irmãos meus sentados do lado conversando, ela ia lá e falava, você não está falando com vocês não, né? Eles falavam, não, mas a gente está conversando normal. Então ela pegava muito no pé, porque ela queria que a gente estivesse sempre junto, sempre um amando a outra. Ela falava, gente, a gente não tem nada de bom nessa vida a não ser o amor. E é uma coisa que eu procurei fazer isso com meus filhos. Meus 3 filhos, falam assim, são os 3 diferentes do outro, nenhum são igual. Esse puxa muito para mim, as outras 2 meninas puxam muito para o pai dela, não são mais bravas, são isso, aquilo. Esse aqui é que se eu tiver que chamar a atenção dele qualquer hora, ele chamar, tá bom, velho, é a única coisa que ele fala. E as outras já não aceitam, nem ser falado nada com ela. Mas mesmo assim, eu procuro sempre estar de bem com elas. Às vezes, por qualquer coisinha, né, eu tenho uma filha em casa, que ela gosta de mulher. Mas ela vive a vida dela, ela não me atrapalha a minha vida. Ela mora na casa dela, ela trabalha, ela cuida da vida dela. E às vezes que eu sei que ela não está bem, eu ligo, Letícia, está tudo bem? Está sim, mãe, por quê? Eu falo, não, por nada. Então eu converso muito com ela, né, nesse caso de falar, da gente estar próximo da família. Tenho 4 netos, a bênção que Deus me deu. E eu falo, vai fazer 6 anos que eu estou junto com meu esposo. Eu reconciliei ele com os irmãos dele, que eles moravam tudo em Pompeia. E ele aqui, eu procurei por um e outro, catar o número de cada um, que ele fazia tempo que não via, porque perdeu os contatos. Um dia eu consegui tudo, consegui fazer amizade com todos eles de volta. Fazer, por falar assim, a coisa mais bonita, mais maravilhosa que tem na vida da gente é a gente ser amigo. Mas não ser amigo só da família. A gente tem que ser amigo de todo mundo, porque é o que Deus quer na vida, que a gente ame e respeite o próximo. E muitos hoje em dia não tem isso, né? As pessoas só querem pisar, querem ser melhor que todo mundo, e nós não somos. Nós não somos melhor que ninguém, nós não somos nada desse mundo, se a gente não tiver Deus com a gente.
Se a gente não puder amar aquele que estender a mão para o próximo, o que a gente está fazendo nesse mundo? Hoje eu fui comprar uma marmita antes de enterrar a sobrinha. E meu esposo passou o rapaz e pediu um dinheiro para ele para comprar uma marmita. Ele pegou esse dinheiro para ele e saiu gritando: aleluia, glória a Deus, levando esse dinheiro para você. Ele foi comprar uma marmita lá. Às vezes o outro vem e fala assim: é para comprar comida. Gente, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Só que a gente tem que ver que a gente tem que fazer para o próximo. A gente não importa o que ele vai fazer, se ele vai beber pinga, se ele vai usar drogas, se ele vai fazer o que ele fazer. Mas se a gente puder estender a mão por mão, a gente tem que fazer isso. A gente precisa disso. Porque a gente não sabe amanhã de quem que a gente vai precisar. Então eu sou assim, às vezes meu marido sai de casa, 10, 11 horas da noite andando. Tem vezes que ele sai aqui com um monte de nota de 10, de 5, de R$2, R$3. Quantos andarilhos que a gente dá o dinheiro para eles? Isso tem feito falta para a gente. Isso ajuda a gente cada vez mais. Eu falei, a gente ajuda, na minha casa não falta nada. Os meus filhos, se precisarem de alguma coisa, eu nunca uso da minha mão para falar, eu não tenho, eu não posso. Qualquer um dos três que chegar precisando, ele não reclama de jeito nenhum. E o que ele fizer, ali fica sabendo ele e a pessoa, porque nem para mim ele fala. Às vezes ele fala, a minha menina Letícia, ela não pede para mim, ela pede para ele. Ela liga diretamente para ele. Eu digo, estou precisando de um dinheiro, você me arruma. E ele arruma, só que ele não me fala, ela que vem me falar. Então ele fala assim, às vezes eu falo assim, você eu com dinheiro para a Letícia, ele fala assim, gata, ela pediu e eu dei. Então eu falo assim, é uma coisa que eu me encontrei com ele, porque eu desde os meus 13 anos, eu saía de casa em casa, pedindo as coisas, pedindo roupa, pedindo mantimento para ajudar as pessoas na rua. Eu tinha uma bicicleta que meu pai comprou 2 caixas, eu na frente e atrás. E eu tinha vezes que eu enchia aquelas caixas de coisas, e eu saía entregando uma pessoa daquele jeito para as onde. Era eu e uma amiga minha, nós duas, cada uma na bicicleta, entregando. E eu me sentia tão bem, e até hoje eu faço isso. Tem gente que às vezes me liga, eu tenho um monte de roupa que você tem para quem dá lá atrás, não tem. Tem hora que eu junto no quarto da minha casa, sacos e mais sacos, eu posso doar para as pessoas. Às vezes eu fiz um brechó aqui, depois eu me arrependi. E eu falei, gente, às vezes as pessoas precisam do meu dinheiro na hora. E eu ajudei muitos aqui com o seu dinheiro, eu ajudei muitas pessoas. O resto eu doei tudo que sobrou. E é o que eu procuro fazer, é a gente ajudar o próximo. Porque o tempo da gente é curto e o dia do próximo também pode ser curto. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que procurar amar mais, procurar ser mais amigo das pessoas. Que a gente possa contar com aquilo ali. Se você vai chegar na pessoa e falar, eu posso contar com você. Tem uma amiga minha da igreja lá de Dracena, ela sempre vem nas quarta-feiras comigo. Ela ficou nesse velório comigo no sábado à noite. Hoje o dia inteiro ela ficou comigo lá nesse velório. Ela desgrudava de mim 1 minuto, para todo lado. E eu falei, tem 1 ano e pouco que eu conheço ela. Mas ela simplesmente falava para mim, fique em paz, eu amo tanto você, você nem imagina. E eu mandei uma mensagem para ela hoje de agradecimento pelo que ela fez por mim. Ela falou assim, eu faço, eu fiz e faço. E é isso, gente, que a gente precisa. É de mais amor. É só isso que a gente precisa. De amor, não importa, seja branco, seja preto, seja azul, seja andarilho, seja quem for. Mas estenda a mão, não seja um dedo que é morto, seja a mão que ajuda. E isso é o que eu tenho para falar. Que Deus tocou no meu coração. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus por essas palavras. Pode ser que não sirva para muita gente, mas alguém vai ouvir essas palavras e vai tocar o coração. Porque fazer o bem faz tão bem para a gente. Aquilo que você ajuda, Deus devolve para você. Nós saímos sim. É uma missão nossa. No ano novo, no Natal, eu abracei alguns andarilhos na rua e ouvi as suas histórias. O dinheiro que eu dei para eles não era tão importante. Eles queriam o meu abraço. Teve um que até me beijou. Aquilo para mim foi como se eu tivesse falado com Jesus Cristo naquela hora. Aí eu lembro daquela história, contada inclusive em música. Um certo homem ia receber Jesus na sua casa. E Jesus ia vir para jantar na casa dele.
E ele tinha lá o arroz, o feijão e a carne. Ele estava guardando, preparando tudo, colocou o mais bonito que ele tinha na casa dele. Era um homem simples, uma casa simples, colocou uma toalha limpinha, pois ele ia receber Jesus. Um certo momento da tarde, batendo na porta, ele falou: Jesus chegou. E ele abriu a porta, não era Jesus. Era uma mulher com um filho no colo, com muita dificuldade, pobre, passando fome, e pediu para que ele desse alguma coisa de comer a seu filho. Ele pegou um pouco daquele arroz, daquele feijão, um pedaço da carne e deu para aquela mulher. Por nós, Jesus vai vir, mas ainda sobrou um pouco para ele. Passando mais uns momentos, mais umas horas, batendo na porta, falou: Jesus. Não era Jesus. Era um senhor andarilho, muito magro, fraco, raquítico, de uma necessidade de alimento muito grande, e pediu o que comer a ele. E ele só tinha aquele pedaço de carne que ele estava guardando para Jesus, mas ele não hesitou. Ele foi lá, pegou um pouco de arroz, feijão, aquele pedaço de carne e deu para esse andarilho.